Então não vai embora, mas também eu quero pensar um pouco em tudo que nós vimos hoje e falar um pouco com você de onde nós tiramos, de onde tem toda esta ideia. Muito obrigado, irmão. De onde tem toda esta ideia que eu queria falar com você. A Bíblia Sagrada, que é o livro inspirado por Deus, ele fala a respeito de Jesus, do Antigo até o Novo Testamento, ele fala. E no Evangelho de João, eu vou ler alguns textos aqui, mas você nem precisa de ir, mas se você quiser acompanhar, mas eu vou ler os textos como está na Bíblia. Em João capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia fala das profecias do nascimento, das profecias da vida, dos milagres, de algumas, da vida inteira de Jesus e também da sua morte e ressurreição. Nós vamos estudar um pouco hoje, não sobre a vida de Jesus, mas sobre sua morte. A narradora aqui, que narrou toda essa história, na verdade, nós nos baseamos num livro de Max Lucado, que chegou no Brasil no começo dos anos 2000, chamado Ele Escolheu os Cravos. E, apesar de o livro já ter mais de 20 anos, mas também a Bíblia já tem milênios, mas a verdade continua eterna. A morte vicária, a morte substitutiva de Jesus. E afinal, o que nós sabemos sobre a morte de Jesus? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, por tua misericórdia, pela tua graça, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos fez nascer e vir a este mundo, e também o Senhor nos fez hoje um dia de encontro com a verdade da tua palavra, através do único caminho, através da única verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, algumas pessoas, talvez, que estejam aqui, não tiveram como ainda pensar em suas vidas, não tiveram ainda como pensar na vida eterna ou na morte eterna, não tiveram ainda oportunidade de ouvir falar detalhadamente sobre a morte de Jesus Cristo. Talvez pessoas aqui, Senhor, não pararam para pensar na grandeza e no peso de seus pecados. Senhor Deus, todos nós estamos incluídos em tudo que eu falei, o Senhor sabe disso, porque somos pecadores, mas nós pedimos que hoje, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos corações, para que haja arrependimento, para que haja salvação, para que haja mudanças de vidas, através do sangue de Jesus, e é em nome dele que oramos, amém. Vamos lá, vamos estudar um pouco sobre a Bíblia e o que ela nos diz. Vamos partir de uma premissa, de um pressuposto. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, e nós cremos que ele é a sua palavra. Então, você tem que pensar nisso, para poder começar a meditar em tudo que aconteceu aqui. Não foi uma tradição, não foi só uma peça teatral, não foram só músicas, foram verdades declamadas, verdades cantadas, verdades representadas. Vamos pensar, quando você vê na época de Páscoa, passavam antes muitos filmes, agora talvez não passe mais, mas você sempre lembra dos filmes e lidos sobre a Páscoa, sobre a morte de Jesus Cristo, e nós sempre pensamos, Jesus foi traído. Agora, 2000 anos depois, nós sabemos quem foi o traidor, nome, endereço, CPF, se tivesse, a gente sabe que foi Judas, mas o mais interessante é que Jesus sabia. No Evangelho segundo Mateus, o primeiro dos evangelhos, no capítulo 26, no verso 21, Jesus Cristo diz assim: e comendo eles, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós
há de me trair. Primeira verdade que você tem que pensar, Jesus sabia disso. Desde antes da fundação do mundo. Ele sabia que seria traído. Mas depois, a gente continua a história, e nós começamos, assim como a nossa narradora falou, nós começamos a ver os instrumentos de tortura, o açoite ou o chicote, a lança que o perfurou, a esponja com vinagre, os cravos, a coroa de espinhos, até chegar à cruz. E aí nós temos que pensar que hoje nós vemos toda aquela cena cruel, e hoje nós sabemos a história, mas antes os discípulos não tinham ideia do que era, apesar que Jesus, antes de tudo isso acontecer, ele já sabia também. Em Mateus, no mesmo livro de Mateus, só que agora no capítulo 20, no verso 17, a Bíblia nos diz assim: 20:17, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Não é interessante que Jesus sabia no caminho que ele seria torturado, que seria humilhado, que seria escarnecido, que seria cuspido. Ele sabia disso no caminho. Na verdade, ele sabia disso antes da fundação do mundo. E mesmo assim, ele continua. E se nós continuarmos aquela traição, tortura, Jesus, ele acaba numa cruz, ele acaba sendo crucificado, e, de novo, pensa que ele não sabia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 2, Jesus diz assim aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Todos sabemos da história agora, depois de 2000 anos, é fácil contar, mesmo com a crueldade, mas nós sabemos de detalhes, que agora são revelados, como eram os chicotes romanos, os açoites romanos, como era a coroa de espinho, tem muita coisa, que foi explicada até pela ciência, pela história, pela arqueologia, como era a crucificação romana, hoje nós sabemos, mas Jesus sabia antes dos fatos. E o que é que ele sabia? Ele sabia que seria traído e seria acusado num julgamento fraudulento. Ele sabia que seria condenado por um tribunal injusto. Ele sabia que seria crucificado cruelmente. A nossa narradora deu uma ideia do que era esta crucificação e toda a tortura. Naquele livro que eu mencionei, de Max Lucado, Ele Escolheu os Cravos, ele faz uma pergunta bem interessante. Não podia ter só a cruz? Não podia ser só a cruz? Por que a humilhação? Por que o açoite? Por que a coroa de espinho? Por que cuspir? Por que se divertir com o Filho de Deus? Por quê? Porque Jesus escolheu morrer desse jeito. E olhe o que ele sabia. Ele não poderia ser apedrejado. Os judeus, a morte dos judeus, eles matavam as pessoas condenadas por apedrejamento. Mas havia alguma coisa que era pior. E lá no livro de Deuteronômio, não se preocupe de você não conseguir chegar até lá, porque eu vou ler, tá?
Deuteronômio capítulo 21, e depois, se você quiser pegar as referências, esse culto vai estar aqui nos canais de YouTube, no canal de YouTube da igreja, você pode ouvi-lo. Mas eu vou ler aqui o trecho de Deuteronômio, que é lá no Antigo Testamento, o 5º livro da Bíblia, falando da lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 21, diz assim, no verso 22, quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no meio-dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor te deu, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Por isso que quando você assiste o filme, ou você sabe da história, lembra? Quando vai chegando a tarde, quando Jesus é crucificado e vai chegando a tarde, o que acontece? Os soldados pegam um martelo e vão quebrar a perna dos presos, dos crucificados, aliás, dos condenados. E ele quebra do primeiro ladrão, que está à direita ou à esquerda, e quebra do outro. Mas quando ele vai quebrar a perna de Jesus, Jesus já está morto. E por que eles tinham que matar? Para acelerar, para acelerar a morte. Porque lembra do texto do Antigo Testamento? Nós estamos aqui num tribunal religioso. Então, ele tinha que ser enterrado no mesmo dia. Não podia ficar para o dia seguinte. Porque aquilo era um pecado digno de maldição. Jesus sabia que não seria uma morte qualquer. Teria de ser uma morte maldita. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pendurado no madeiro era maldito de Deus. Era a pior coisa. Era, vamos lá, se o inferno tiver lugar, era o pior lugar. Era o mais terrível diante do Senhor. E Jesus, ele sabia que ia fazer isso, porque ele veio para morrer pelos pecados, ele não podia deixar pecado de fora. Ele tinha que morrer por aquele que passou uma vida honesta, mas pecando com ira, pecando com ciúme, pecando com pequenas coisas, pequenas mentirinhas. Diz que eu não estou, alguma coisa assim, que não é nada, como ele morreria pelo pior torturador, pelo mais cruel bandido. E ele fez isso. Uma das coisas que eu, não sabem, por ser pastor, a gente é convidado a fazer velórios. E já fiz velórios de pessoas que morreram por causa de crimes. E eu sempre penso no ladrão da cruz. Imagine que eu estivesse lá sentado olhando aquele homem, que eu sabia que foi torturador de pessoas, que matou pessoas. E qual era o meu pensamento? Está no inferno. Só que numa conversa particular, quase ao pé do ouvido do seu colega de cruz, chamado Jesus. Ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, eu nunca duvido da salvação de ninguém, porque se eu estivesse olhando a cruz, eu não teria ouvido a conversa, mas ele está salvo. No filme O Refúgio Secreto, uma mulher, e a história é verdadeira, ela fala depois, ela dá o testemunho dela, ela já morreu hoje. Ela é uma judia que foi torturada nos campos alemães, ela e a irmã dela. A irmã dela morre na mão do torturador. Quando acaba a guerra, Tim Carey, se eu não me engano, Tim Carey, ela sai, e ela é crente, ela se converte ao Senhor Jesus, e ela vai numa igreja. E quando ela está na igreja, ela encontra um homem, o torturador que matou a irmã dela e a torturou. E sabe o que ela faz? Ela tem de perdoar, porque Jesus morreu por ela. Já imaginou isso? Alguém que matou seu filho,
alguém que torturou sua esposa, alguém que torturou sua filha, e você ter que perdoar, porque o pior bandido do mundo, Jesus Cristo perdoou. Quando aceita o reino de Jesus Cristo, todos os pecados são perdoados. Então vamos pensar aqui, o que Jesus já sabia. Ele sabia que seria traído, ele sabia que seria torturado, ele sabia que seria pregado numa cruz, e ele sabia que seria chamado o maldito de Deus. Ele sabia de tudo isso, mas aí vem a pergunta, que a nossa narradora falou, por que ele não resistiu? Por que não resistiu? Um homem que controlou o mar, quando aqueles soldados cuspiram em Jesus, anjos não poderiam ter aparado o cuspe, não deixar escorrer aquilo? Poderiam. Você acha que Deus, que livrou pessoas, que ressuscitou Lázaro da morte, por exemplo, ele não poderia ter impedido o soldado? Poderia, mas ele não fez. Quando o soldado pega o seu martelo e vai bater nele, vai fincar nele o cravo, ele não poderia ter fechado a mão, pelo menos? Ele não poderia ter resistido, pelo menos, dificultado? Mas a Bíblia não diz isso. Ele abre e deixa, porque aquele cravo era para castigar a maldição do pecado. Só que você vê na Bíblia, inspirada por Deus, que Jesus viveu sem pecado. Então, por que ele se deixa torturar se ele era inocente? Porque ele está pagando, o pecado está se fazendo maldito pelo meu pecado e pelo seu pecado. Você não pode desconsiderar isso. Olha, nós temos de pensar que nos dias atuais, você sente, e eu sou obrigado a respeitar, você pode dizer o que você quiser, alguns acham que são bichos, outros que são de determinado sexo, cada um diz o que quer, e eu não posso falar nada, porque o padrão da sociedade hoje, é o padrão do tempo de Juízes, cada um faz o que parece bem a seus olhos, esse é o padrão de hoje. Só que padrão significa modelo. O padrão de Deus é a lei dele. Quando passarmos deste mundo, nós teremos outro padrão. Você que mora aqui, já foi fora do Brasil. Quando você sai do Brasil, tem outro padrão. Tem outro padrão. Mesmo nos países mais civilizados, tem outro padrão. Quando você vai para um país oriental, por exemplo, as mulheres têm que usar determinada roupa, senão são presas. Certa pessoa foi viajar, um país até ocidental, culto, pessoa com casal, carrinho de bebê, na fila do avião, aqui do Brasil para lá, prioridade. Entrou no avião, lugar, na volta, pega o carrinho de bebê, vai na prioridade, a pessoa da empresária fala, para o fim da fila. Ele fala, mas eu tenho um bebê, eu tenho prioridade. Ele tem no seu país, aqui não tem, é lá para o fim da fila. Qual é o seu número? No fim da última fila. Porque o padrão era diferente. Pode pensar o que você quiser, quando sairmos deste mundo, o padrão será diferente, é bom você pensar. É bom você pensar, aliás, se você aí que tem, é como eu, já passou dos 60, ou você tem bebê, cuidado do país que você vai, não tem prioridade não, viu? Vai lá para o finzinho da fila, filha. Cheia de bebê, problema seu, vai lá para o fim da fila. Padrão muda, o padrão de Deus é diferente, o padrão de Deus é puro. Então, Jesus, por isso, porque ele sabia do padrão de Deus, é que ele não resistiu. Ele sabia que o padrão de Deus é justiça e amor. Então, o padrão de Deus tinha que pagar o pecado maldito. E eu queria lhe dizer, lembra que eu disse que por causa da maldição que tinha que ser, Jesus não foi apedrejado, ele morreu no madeiro.
E o que acontece? Imagine aqui, eu peguei aqui uma folha, para você prestar atenção em mim, né? Por isso que eu pego essas coisas. Você imagina que tem uma folha e começa a escrever os pecados. Já imaginou? Olha lá. Vou brincar com você. Imagina que estou morrendo aqui, aí vem um anjo e fala assim, ó, comece a escrever seus pecados aqui. Aí vamos lá. Fiquei nervoso. Ira. A gente começa por esses, né? Que mais? Eu já tive ciúmes. Tá bom. Que mais? Mais? Mas você tem que olhar que eu sempre fiz certinho. Eu nunca matei, nunca roubei. Aí o anjo fala, escreve o que você fez de errado, o certo eu não quero saber. Tá bom, calma aí, eu estou escrevendo, estou lembrando, Poxa vida, é aquela história, né? Eu acho horrível essas pessoas que não reconhecem os defeitos. Se eu tivesse algum, eu reconheceria. É assim que a gente pensa. E daí você fala, mais algum? Sei lá, deixa eu ver. Não falei bom dia para o meu vizinho. Aí o anjo fala, não tem nada mais grave não? Aí fala, tem uma caneta mais fina, porque começa a escrever um pecado bem pequenininho assim. Aí o anjo fala, o que você escreveu aí? Depois eu leio. Porque quanto mais íntimo o pecado, menos a gente quer revelar. E aí, imagine que, quando Jesus morre, o anjo pega, aliás, antes disso, o anjo pega e fala, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui os seus pecados. E aí eu quero tapar os ouvidos, porque eu não quero ouvir. E ele começa a falar a lista de pecados, que eu vou ler aqui, qual o padrão de Deus que ele fala que é o pecado, que vai para a maldição. Imoralidade sexual. Pastor, mas eu nunca traí minha esposa. Mas você nunca olhou nada nessa internet da vida? Impureza e libertinagem. Ódio. Idolatria. Não, eu nunca me ajoelhei diante de uma estátua. Não. Você tem algum vício? Todo vício é uma idolatria. Você é avarento? Avareza é uma idolatria. Ira. Já ficou irado? Então. Egoísmo. E daí você fala, não, eu acho que eu nunca fiz isso. E já imaginou se o anjo fala, eu vou lembrar você. Lembra naquele dia? Eu não, já lembrei. Não precisa de contar, não, já lembrei. Já. Fica tranquilo, tá bom, para com isso. Para, anjo. Que coisa. Embriaguez, inveja. E ele começa a falar essas coisas, irmãos, e daí a coisa que mais interessante, ele pega a lei e fala, está vendo? A lei diz que isso é maldição. Mas daí você tem a Bíblia inspirada por Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo escreve? Eu vou pegar aqui no livro de Gálatas. Se você quiser ir comigo, senão, como eu disse, eu vou ler. Gálatas capítulo 3, verso 13, o apóstolo inspirado por Deus diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele resgata toda a nossa maldade, que a lei condenava, e ele fala, é meu. Ele pega isso para ele. Para nós é difícil imaginar, nós estamos num mundo, numa cidade, que preza o conforto, mas Jesus não tinha esse conforto, ele quis pegar os nossos pecados, e ele pega, e a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Mas agora, se Jesus sabia tudo isso, sabia que era maldição, por que ele foi assassinado? Porque ele sabia a trama, eu ia dizer, por que ele não descobriu? Não, ele descobriu, ele sabia. Então, por quê? Por quê? Por quê? Nós pensamos tanto na morte de Jesus, sabemos a razão? Sim, porque a mesma Bíblia inspirada por Deus nos diz, João, capítulo 10, verso 17, o Senhor Jesus diz por que ele escolheu
minha querida narradora, por que ele escolheu sofrer, por que ele escolheu passar pela coroa de espinhos, pelos cravos, pela cruz. João capítulo 10, verso 17 nos tem a resposta. Por isso, Jesus dizendo, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Sim, irmã Érica, que narrou, ele podia ter resistido. Os anjos podiam ter desviado o cuspe. Ele podia não ter sido traído, porque ele podia ter descoberto a trama e desmascarado tudo. Mas ele deu a vida, ninguém a tomou. Ele quis, e foi esta a razão. Então, quando esse Jesus Cristo, está lá, o que acontece? Tem a justiça de Deus, a lei de Deus, condenando o pecado, condenando o meu e o seu pecado. E eu queria que você pensasse, talvez esses pecados que eu escrevi aqui é fácil para você, né? Já ficou nervoso? Já. Já teve ciúmes? Já. Deixou de ajudar alguém? Isso é pecado, né? Já. Aí você pode falar, pastor, chega, o resto está bom. Eu também, o resto está bom, eu não vou falar mais nada. Porque o resto eu deixo na sua consciência. Qual aquele pecado que você tem vergonha de falar? Qual aquele pecado que você tem vergonha de sequer lembrar? Esse pecado vai estar aqui escrito de alguma forma. De alguma forma, vai. Hoje nós temos tecnologia, então você pensa que ninguém te vê e de repente tem uma câmera filmando o que você faz. Imagine o próprio Deus que conhece tudo, por dentro e por fora. Ele tem toda a sua lista de pecado, mas nós vamos parar por aqui agora. Eu não quero demorar muito. Só quero pensar neste martelo, esse cravo. No livro que eu falei, do Max Lucado, ele escolheu os cravos, ele fala disso, ele fala, por que Jesus permitiu isso? E foi o que a irmã Érica leu para nós. Ele sabia que ia passar, mas ele quis sofrer, porque ele pega essa lista de pecado e se faz maldição por nós. E o que significa isso? Eu vou dizer para você, porque o apóstolo Paulo, esse intérprete inspirado por Deus, que escreveu cartas e cartas na Bíblia Sagrada, e ele explica as coisas que para nós não estavam claras no Evangelho apenas. Então Deus o inspira para ele ensinar o que Jesus estava fazendo naquela cruz. E eu vou para o livro de Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, como eu disse, inspirado por Deus, no verso 12, ele diz, no verso 13, eu vou ler, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas, eu vou ler de novo, todas as ofensas, todas as que você escreveu com grande, a que você escreveu com a letra minúscula e a que você não quis escrever. Ele perdoa todas, aqui diz as ofensas, e ele diz mais. E havendo riscado a cédula, ele risca a cédula, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, e sabe o que ele fez? Então ele crava na cruz. É isso que ele faz. Ele crava os nossos pecados na cruz. Toda a lista de pecado está aqui, cravada na cruz. Como bem falou a nossa narradora, os pecados aqui de cima a mão cobria, os pecados aqui de baixo o sangue de Jesus cobria.
E por causa disso é que nós temos acesso ao céu. Entre o martelo e o cravo, havia a lista dos nossos pecados aqui, entre o cravo e a cruz. Nós estávamos ali, vendo o martelo batendo e anulando cada um dos nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados, uma vez perdoados por Deus, Ele esquece, lança para trás das costas, lança no fundo do mar. Ele não quer mais saber. Sabe quando você lembra de alguma coisa que você fez, diz, mas olha, eu fiz isso nunca sai da minha cabeça essa culpa. Não, pode tirar essa culpa, porque com Jesus tudo foi perdoado. Tudo foi perdoado. Se aquele ladrão na cruz não tivesse sido executado, ele teria sido provavelmente um grande pregador do perdão de Deus. Porque, pastor, como você pode afirmar isso? Porque eu sou pastor dessa igreja, e aqui tem quase 300 ex-ladrões, ex-pecadores, que se sentem perdoados e não precisam ficar lembrando dos seus pecados. Sabe por quê? Porque eles estão na cruz. Não se atormente. Jesus perdoou os pecados. Ira, ciúme, egoísmo, pecados sexuais, expressos ou escondidos. Jesus perdoou. Então imagine, que se você colocasse seus pecados numa tela e lá falasse, vamos passar todos os pecados. Então, imagine que tivesse isso, hein? Falei, agora vamos passar os seus pecados lá. Se você já aceitou Jesus Cristo, a tela vai estar em branco, porque Jesus pagou. E o Senhor Deus não deixa esse registro mais, porque o sangue de Cristo perdoa todos os pecados. Não há pecado algum que Ele não perdoe. O único pecado que Deus não perdoa é a falta de fé em Jesus Cristo. Aí não tem perdão. O resto tem. Pastor, mas olha, eu já matei uma pessoa. Jesus perdoou. Eu já traí. Jesus perdoou. Eu já torturei. Jesus perdoou. Eu não aceitei Cristo. Não tem perdão. Porque a cédula está aqui na cruz de Cristo. Ele é o único caminho. Então, Jesus conhece a todos. E eu falei para você no começo, e já estou terminando. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Então, por isso é que nós não temos dúvida. Então, eu tenho que ir nos últimos versículos que eu vou ler hoje, baseado em tudo que nós ouvimos, cantado, representado, narrado e pregado. O perdão de Cristo. Eu vou abrir a Bíblia no versículo conhecido, mas vou completar. João, capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus, irmã Érica, não resistiu. Ele aguentou o sofrimento. Ele sabia que tinha que aguentar o sofrimento, não por causa dele, mas na verdade, quando ele faz tudo isso, ele faz não por ele, mas ele faz por você. Você que é o alvo. Você que é o alvo do amor de Deus. E a Bíblia diz agora, você tem que só prestar atenção que ainda tem inspiração na Bíblia. Verso 18. Quem crê nele não é condenado. Por quê? Porque todos os pecados estão cravados na cruz. Mas eu vou continuar o versículo. Mas quem não crê, já está condenado.
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu queria pensar com você hoje. Essa é a sua folha. Põe aqui os pecados que você quiser. Não importa o que você fez, não quero saber. Aliás, nem conte para ninguém. Não interessa, não tem que confessar para mim, não tem. Mas eu te digo uma coisa. Sua folha pode ter muitos ou poucos. Você pode ter uma lista enorme de várias folhas ou pequenas, não importa. O que mais importa é que quando você aceita Cristo, isso é cancelado. E você tem duas coisas que você pode fazer essa noite: levar sua lista de pecados para um lugar terrível depois desta vida, ou deixar sua lista de pecados cravados na cruz. Um dia, há mais de 40 anos atrás, eu resolvi deixar, aceitei, porque Deus tocou no meu coração, falei, meus pecados estão na cruz. Eu sei de quase 300 pessoas aqui que fizeram isso. E a minha pergunta, você já fez? Quem crê, não está condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porque não creu no unigênito Filho de Deus. Você pode não acreditar. Eu tenho todo o direito de não acreditar. Não acredite. Não precisa. A única coisa é que nós agimos porque nós seguimos no nosso padrão. Se eu acredito que pular de um prédio de 20 andares não me matará, eu posso pular. Só que eu sei que o padrão da física é, eu vou morrer. Se você acredita que não tem vida depois dessa, tudo bem. É um direito que você tem, só que tem. Se você acredita que os seus pecados não vão pesar nada, tudo bem, só que eles pesam. Depende do seu padrão. Este padrão aqui, chamado Bíblia Sagrada, o livro sagrado, é bem claro. Quem crê em Cristo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu pedido para você, deixe seus pecados aos pés da cruz. E daí, você terá a vida eterna que Cristo vai te dar, e já te deu, porque Ele passou tudo isso por amor a você. Nós vamos orar, eu vou pedir que você feche os seus olhos e pense um pouco comigo na sua vida, como eu penso na minha. Cada pecado que nós temos vai pesando na nossa consciência, e um dia nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta de todos os nossos pecados. Comece a pensar, lembre aí das coisas que você já fez, como disse a narradora, dos pecados, da mentira da semana passada, das coisas erradas que você fez ontem. Estamos no dia 12 de abril, nesses últimos 12 dias, pense um pouco, multiplique isso pelos anos de vida que você tem, imagine quantos pecados você tem. Você quer levá-los realmente para a sua sepultura? Você pode fazer isso, mas eu te aconselho, não faça. Aceite Jesus hoje. Não leve para a cova os seus pecados. Deixe-os na cruz. E daí você vai ter a certeza de vida eterna. Peça a Deus agora. Seu coração. Diga, Senhor, eu me arrependo dos pecados e peço que o Senhor Jesus entre no meu coração e me perdoe, que eu mude a vida pelo sangue de Cristo. Faça essa oração no seu coração aí. Continue orando. E minha pergunta ousada, enquanto você está orando aí, alguém fez isso? Alguém aceitou Cristo? Alguém se arrependeu dos pecados? Ou hoje quer manifestar? Eu vou pedir, levante uma de suas mãos. Eu não vou te expor, eu só vou orar com você. Vou orar por você, não vou pedir para você vir aqui na frente. Alguém está aceitando Cristo hoje? Alguém
se confessa pecador e quer a salvação de Cristo hoje, Deus fale no seu coração e que você fique escutando os martelos da cruz de Cristo a semana inteira, até você se render a Ele. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e sofreu toda essa maldição por nós. Eu te peço que nos perdoe, toque no nosso coração, Senhor Deus, mude nossa vida. Nós queremos, Pai, ter uma vida livre dos pecados, porque temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo grande amor demonstrado na cruz. Oramos em nome daquele que se sacrificou por nós, daquele que cravou a cédula do pecado na cruz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. O coral vai cantar mais uma música. Os irmãos vão me ajudar a tirar as minhas coisas daqui. E vamos lá. Enquanto nós limparmos aqui, os irmãos vão cantar. Deus abençoe.